Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha nos abençoar, nos usar, né? Para que possamos aprender neste programa, né? Nós estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2024. A lição hoje é a de número 6, né? Nesse trimestre nós estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, esse é o nosso assunto principal do trimestre, né? E hoje, nessa sexta lição, 11 de fevereiro de 2024, o assunto da lição, igreja, organismo e organização. Então, essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que é organismo, tem que ter organização, ser organizado, né? Então, é isso aí. Então, quando fala de órgãos, é um conjunto de uma coisa que trabalha em harmonia, mais ou menos é isso aí. Tem que ter um governo ali para tudo trabalhar em conjunto. É isso aí, mais ou menos, que significa que essa lição de hoje, né? Então, o texto áureo diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Então, a verdade prática, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, é isso aí. A gente aqui já dando aqui uma introdução, né? É como que, se você for pensar que o corpo de Cristo, a igreja, né? Então, o resto dos membros ali, principalmente os órgãos internos, vamos dizer assim, que tem que ter essa interação, e todos os órgãos, né? Mas todos os membros e tudo, mas principalmente os órgãos, os aparelhos ali, tem que trabalhar organizado, mas tem que ter uma organização, um governo disso aí. E esse governo eu entendo que seja a mente de Cristo. Então o governo é a palavra de Deus, Jesus é a palavra. E o cérebro aí nessa mente aí, essa cabeça desses órgãos, esse governo, é exatamente Cristo que é a palavra. Então você tem que organizar a igreja com a palavra de Deus. Né? Estando dentro da palavra, está organizado, está certo. Então, as pessoas não podem se dominar por ele mesmo, fazer do jeito que ele quer. Então, ele está fora da igreja. Embora esteja junto no sentido físico, né? Que nós vamos falar dessa igreja visível e a invisível. A física e a espiritual. Então, não é igreja espiritual e invisível, que é a realidade da coisa, que é a real mesmo, que é a verdadeira, que é conduzido pela mente de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Não é aquela que nós enxergamos. Não é a mesminha. Então, e ao mesmo tempo é. Então, aquele que quer ser participante desse corpo de Cristo, quer ser verdadeiramente participante da igreja verdadeira, ele tem que se organizar dentro nesse governo do corpo, né? Aí quem governa, já foi dito, vou falar de novo, é a mente de Cristo que governa esse corpo. É como eu tenho meus órgãos, né? Então sempre às vezes a gente diz, rapaz, o meu organismo está meio ruim. Às vezes a culpa foi minha, entendeu? Ainda que não seja uma culpa porque quis, de propósito, mas uma culpa porque eu comi uma coisa estragada, e sem saber até, uma coisa envenenada, sei lá. Aí desorganizou.
a coisa, né? Mas o culpado no final sou eu, ainda que seja sem querer, né? E às vezes por querer. Por que a gula é pecado? Porque você desorganiza a coisa. Então você come demais, desorganizou tudo, deu aí, né, um desarranjo no negócio, porque os aparelhos endoideceu tudo, né? Porque você descontrolou o negócio, não é assim? Então o governo teu é teu mesmo, é a tua mente que está controlando isso aqui. Então, no corpo de Cristo, quem controla é Cristo. Se você sair da mente de Cristo, da palavra, você perdeu a direção. Se for sem querer, tem aí a recomendação, tem a recuperação, tem o arrependimento, tem a maneira de Deus te ajudar, te convencer, que é o Espírito, né? Mas é tudo isso aí, é um conjunto de obediência ali, né? Exatamente. Então vamos, já passo para você aí. Você leu Verdade Prática? Sim, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. É isso aí, né? Um negócio bem claro mesmo. Todo ser vivo tem que ter essa organização, ser organizado, né? Ele está todo ali, juntinho, tudo trabalhando em conjunto ali. Os membros com os órgãos, vamos dizer, pode separar isso, mas se torna a mesma coisa, né? Porque é um trabalhado, uns aparelhos aqui dentro que dá, vamos dizer que seja o gerador de energia, é aqui dentro, né? Que você ingere a comida e dali vem a energia, vem as vitaminas, os minerais, é recolhido ali, né? Faz funcionar esses órgãos aqui que você está vendo mexer, né? Externamente e tudo, né? Então é uma máquina, né? Organizada, mas tem um controle aqui, que eu posso muito bem largar a mão na minha cara, né? Eu uso a minha força contra eu, para me quebrar. Eu posso fazer isso, ou pular num buraco porque quero, não. Então estou fazendo a coisa descontroladamente, quer dizer, mas eu preciso governar isso aqui, é assim ou não? Eu mesmo governar, meus membros, minha maneira de trabalhar, o que eu vou comer, o que é melhor para mim comer, que vai me fazer mal, vai me dar mais resultado ou menos resultado. Então, esse lado aqui é importante, sim, né, da gente entender. Cuidado no caso do físico, né? Da mesma forma do nosso espiritual, precisamos estar sempre sujeitos às ordenanças da palavra, exatamente para não cairmos também em grandes tropeços e fracassos. É porque o alimento espiritual é a palavra. É o pão da vida. Né? Exatamente. Então, durante essa lição, que nós já estamos numa sequência, né, já estamos na 6ª lição, hoje nós estaremos discutindo sobre os principais modelos eclesiásticos de governo vigente das igrejas hoje, né, que hoje já existe, né, vários modelos no nosso país mesmo, e tem muitas pessoas que alegam que no tempo de Jesus não precisava, exatamente porque era uma outra realidade. Né? Então, aqui nós vamos ver que nesse texto áureo a gente já consegue perceber a descoberta de um problema e, em seguida, a proposta para solucionar esse problema, porque a igreja começa a crescer, existe uma demanda para ser resolvida, então a organização começa a ser estabelecida exatamente porque já aparecia desordem ali. Exatamente. Reclamações, murmurações de que algumas viúvas não estavam sendo bem atendidas ou estavam sendo tratadas de forma discriminada. Então, o conselho, né, dos apóstolos, que foi o modelo apostólico que deu continuação a esse ministério de Cristo, exatamente o que está nesse texto áureo, que vai estar também na nossa leitura bíblica em classe, vai discutir a solução para esse problema que inicia ali. Então, o organismo começa exatamente em Atos 2, né? Essa igreja surge, o movimento pentecostal acende, né? A chama do Espírito, o movimento, as almas aceitando a Cristo. Então, o organismo vivo, a igreja viva, ela inicia ali.
E aqui já em Atos 6, inicia a necessidade de organizar, exatamente, né, esse organismo que já estão ali, que não é para ter conflito, mas pelo contrário, para ter ali uma conexão e uma ordem. Então, o organismo, que é a igreja, que é a igreja espiritual, tratando ali de organizar a parte física, a parte local. E a gente vai ver que ao longo dessa história da igreja, houve a necessidade de várias adaptações e nós estamos vivendo uma realidade hoje também, que nós vamos discutir na lição, de alterações, que são vários modelos, mas não significam que uma esteja errada e a outra esteja certa, que todos esses modelos aqui são modelos bíblicos, então são adaptações. E informando e dizendo que não tem nenhuma forma perfeita, porque tudo isso aqui é humano, terreno. O que é perfeito é exatamente o espiritual, que é a igreja como organismo, que nós já estudamos até em lição passada, que é a parte espiritual. Essa parte de organização, ela vai ter muitas falhas, sempre vai ter falhas em qualquer modelo, porque ela é instituída pelo homem. E aonde o homem coloca a mão, óbvio que vai ter falhas, mas não significa que isso seja um impedimento para que eu não participe, né? Tem muitas pessoas que saem da igreja ou não conseguem se situar em nenhuma, porque vai lá e procura só a parte negativa. E essa parte negativa é exatamente porque tem participação humana. E se houvesse uma perfeita, você também não poderia estar lá. Exatamente. Né? Então, nós vamos ver a importância de sermos participantes tanto dessa parte de organismo como da organização. Aí a gente tem que ver que, como vai dizer aqui, você já falou, tudo do ser humano tem falha, não tem como. Porque quem é perfeito é Deus mesmo, que é o que construiu, que criou todas as coisas. Então, e as coisas que é criada pelo homem, inventada, como é que eu posso dizer? Desenvolvida, né? Sim. Porque criado mesmo é Deus, criou tudo, né? Mas assim, o homem desenvolve alguma coisa, mistura uma coisa com outra, faz um motor, um negócio, aí ele vai, dependendo, ele vai desenvolvendo isso lá. Mas dentro do mesmo projeto primeiro, não tem como ele usando recursos antigos, né? Aí hoje, como o mundo vai mudando no sentido de tecnologia, de tudo, e você vai se adaptando a isso aí. Organizando esse organismo, sendo organizado, um organismo vivo, né? Um organismo vivo, que é como um motor, vamos dizer. Aí vai desenvolvendo esse motor de um carro, seja de navio, seja de que for, você vai desenvolvendo. Você vê que os primeiros motores, como é que era? Hoje a tecnologia aumentou, né? Mas usando as mesmas forças, a maneira de conduzir a coisa é quase a mesma, só que muda a tecnologia. Da mesma forma, hoje, nós com a igreja é diferente do tempo de Cristo, né? Daquela primitiva, no sentido de organização, porque vai adaptando algumas coisas porque o mundo vai mudando esse sentido do ser humano e se desenvolvendo em ciência mesmo ali. Então vai vindo leis, né? Você não pode organizar uma igreja aqui como organiza na Europa, entende? Mas dentro, ali num fundamento, que é Cristo. Seja onde for, exatamente. Cristo tem que estar lá, como diz o apóstolo Paulo, não se pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, que é a palavra. Seja onde for, né? Então você tem que ter esse governo dessa igreja, você manter organizada, né? Nesse organismo organizado, conforme o ambiente, conforme o lugar lá, mas organizado exatamente dentro desses padrões aí de Cristo, né? Que sem sair desse... Que é exatamente o que nós
Vamos aprender mediante ao texto que a gente vai ler logo aqui na leitura bíblica em classe, que a igreja primitiva, ela equilibrou isso. Exatamente. A espiritualidade e a organização. E quando você vai ver esse texto áureo, olha o que diz aqui, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Boa reputação. Aí vem, cheio do Espírito Santo, que esse aqui é importante mesmo. E de sabedoria, não é sabedoria maliciosa de homem. Não é coisa de homem, nada não. Sabedoria de Deus. Quando você vai ver isso, lá no Velho Testamento foi organizado isso aí também. Dentro da lei de Moisés teve toda essa organização, até para escravo, para tudo. Eu sempre digo nos programas, Deus queria que existisse escravo. Qualquer tempo, seja hoje ou ontem, não, nunca quis. Mas os homens fazem os outros escravos, aí ele fez uma lei para organizar os escravos, porque os escravos têm um direitozinho, né? Dentro da lei de Moisés. Quer dizer, então, conforme os homens, quando foram questionar Jesus a questão de divórcio, Jesus disse, não, quando eles falaram que Moisés estava na lei para dar carta de divórcio, ele disse, é por causa da dureza do coração de vocês. Se não existisse gente ruim, não precisava de lei. É como que diga assim. Mas o homem é mau, faz a coisa errada, obriga-se Deus a fazer uma lei contra aquilo lá. Rapaz, se tu fizer isso, tá fora, né? Então é assim. Então, aí você vê toda a organização, né? Um organismo, que era ali Israel, as tribos e tudo. Agora, tinha os desorganizados no meio? Claro que tem. Hoje não tem. Tem. Eu acabei de falar. Tem a igreja que você vê aquela multidão, mas não é todos são igreja, não. Tem ali os que são organizados. Então, tem aqueles que são os parasitas, né? Que vai para a barriga do caboclo para dar diarreia. Tá entendendo? Vai desorganizar os órgãos. Tá entendendo? E isso existe. É claro, a gente tem que falar coisa bem clara aqui para as pessoas entenderem, né? Tem aqueles que atrapalham, mas vai ter sempre isso aí. E não adianta você correr para um lado e outro, não. Te organiza nessa organização. Nesse organismo vivo que funciona, que é viva, a igreja é viva, eterna. Aí te organiza nisso aí. Entra nessa organização desse organismo vivo. Te encaixa nisso aí. Organismo vivo por quê? Porque ele produz vida. Aí tem aí as pessoas que organizam isso e a gente tem que respeitar, que é o caso de Moisés, né? Tinha aqueles que iam contra. Quem perdeu? Eles. Né? Eles perseguiram Moisés, mas no final... Então, assim, hoje é a mesma coisa. Tem gente que não se encaixa, não tem igreja. Vai ser falado sobre isso mesmo, né? Ele não tem os seus pastores. Né? Aí, às vezes, a gente fala aqui, né? Eu tenho meu pastor, o meu pastor tem o pastor dele, o pastor dele tem o pastor dele. É assim, uma coisa organizada. Né? E você tem que ter essa consciência que precisa se encaixar nisso aí. Né? E esse tema é relevante porque tem muitas pessoas que compreendem que a igreja é apenas essa instituição eclesiástica, essa igreja local. Então, quando a gente discute esse tema de organização e organismo, você vai precisar compreender que acima, que é muito além dessa realidade visível, existe uma realidade invisível que está conectada a esta. E é a que vale. Mas dependem uma da outra, não é? É muito complicado você desconectar isso aí. Desconectar isso. É muito difícil, porque eu preciso me encaixar. Me encaixar nesses padrões terrenos para ter uma visão mais elevada do nível que está a igreja universal. É porque o próprio Deus, que é o cabeça, Jesus, ele não permite, ainda que aconteça uma falha desse organizador,
Ele vai cobrar essa falha dele. Ele não vai cobrar daquele que seguiu ele. Então, o próprio Deus, ele defende isso. Se alguém vai contra isso, está contra Deus. Você pode ver que ele diz, se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. Porque vocês não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Se você fosse do mundo, o mundo amava aquilo que era dele. Então, você vê que tem essa... Para você ir contra essas coisas, você está contra a tua própria alma. Então, você tem que se encaixar nisso aí. Se alguém está errado e está liderando no erro, ele vai ser cobrado lá e vai se encaixar no caminho e você vai mais ele junto, né? Então, é isso aí. É como que toda uma empresa, qualquer coisa tem que ter essa organização, tem que ter os líderes, as pessoas que vai liderando. E de forma construída, hierárquica, né? Exatamente. Aí você vê que no céu tem hierarquia, né? E por que nós não vamos ter? E principalmente nós temos que aprender isso, porque lá no céu, já pensou? Você chegar, você ser salvo, vai morar com Deus desorganizado? Não funciona. Desorganizado no sentido de rebelde, de não querer obedecer, de não reconhecer liderança, que é o caso do diabo, né? Que ele não reconheceu isso, a liderança, que ele era uma criatura, ele não reconheceu e achou-se poderoso demais e quis passar por cima de Deus. Foi isso aí. Então ele foi jogado para fora. E agora ele cria lá, que eu quero ver. Uma criatura ser criador. Não deu certo o negócio dele, nem vai dar. Então a gente tem que entender isso e submeter, né? Então, vamos aí para a leitura. Tá? Leitura bíblica. É a leitura bíblica em classe, que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Exatamente. Importante, né? Primeiro versículo, eles identificam o problema, do versículo 2 até o 6 é mostrada a proposta para uma solução, e o resultado dessa organização, dessa aplicação, é aqui nesse versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. O resultado foi o crescimento saudável de uma igreja que está buscando um aperfeiçoamento em Cristo. O homem, ele pensa fugir de Deus, ele dá conta de si mesmo, ou criar um caminho para ele. É aí que está o erro do homem, que ele nunca vai sair de dentro da palavra de Deus, seja para condenação, seja para salvação. Porque a palavra de Deus é para salvar, mas se não obedecer, não quiser, ela serve para condenar. Então veja, o homem está preso nisso aí, porque quem criou foi Deus. Todas as coisas. E o conselho é dele, a palavra é dele. Então acabou, não tem como para onde você fugir disso. Se não se sujeitar a Deus, o homem sempre está criando um caminho para ele, achando que vai escapar. Não vai dar certo. Então a gente tem que se encaixar nisso aqui. Então,
por que que nós hoje somos regidos, somos ensinados e estamos presos na igreja primitiva aqui? É porque Deus não vai deixar fugir disso aqui. Eu quero ser igreja? Quero, pois eu tenho que estar nisso aqui, nessa organização aqui. Se eu não quiser desconsiderar isso, eu estou perdido. Né? Quer dizer, eu saí do corpo de Cristo, eu saí do comando de Cristo. Fugindo dessas realidades, você está fora do padrão e isso de Deus. Isso aqui sempre vai valer para nós. Quando você busca em Deus, quando você deseja salvação, você vai estar inserido, encaixado nisso aqui, de maneira que você vai entender que é necessário. É um alimento. Ou seja, você achou pastagem, como disse Jesus, né? Aqueles que guardam meus mandamentos, ele entrará e sairá e achará pastagem. É isso aí. Ou seja, você se sente abastecido, alimentado verdadeiramente, com vigor espiritual, porque você está encaixado aqui, nessa igreja primitiva. Não vai fugir disso aqui nunca, né? Porque Deus não permite. Se permitisse, desmoronava tudo. Mas nunca vai permitir. Então, o que eu tenho que colocar na minha mente, todos nós, é obedecer, é querer, é desejar ser como um desses aqui, né? Como um apóstolo, como Esteve, como esses 7 varões aqui. Está disponível, está pronto, pois as oportunidades elas irão chegar, mas elas apanharão os que estão preparados. Apesar de nós estar, como eu disse, bem diferente o mundo, no sentido tecnológico, né? E essa comunicação, essas coisas todas, tudo diferente, mas não sai nada do comando de Deus, está da mesma forma. Então, né, Deus ele vai te conduzindo dentro dessa tecnologia, né, dessa ciência, ou com a mente dele, ele vai te conduzindo nisso aí. Né? Porque nada foge do controle do Senhor, né? E é incrível essa escolha aqui, desses critérios, né, dessas exigências para quem ia ocupar uma responsabilidade que, pelo nosso olhar, não exigia tanta espiritualidade. E era essa parte social. A parte social, mas exigia virtudes daqueles que iriam assumir. Porque precisa ser exemplar, precisa ter boa conduta, cheio do Espírito Santo, e sabedoria, porque nós não conseguiremos cumprir com o ministério, seja ele qual for, mas ele é espiritual, então nós não conseguiremos cumprir de forma natural, apenas com sabedoria humana, habilidades humanas, talentos. Não, isso vai exigir. O trabalho é de Deus, é para o bem-estar da obra, então saiba que vai exigir capacitação espiritual, habilidade espiritual. Esse alimento espiritual precisa, que é uma busca. O alimento espiritual que é o pão da vida, a palavra, a oração, a obediência toda. Certo. Então, as pessoas que querem fazer a obra de Deus, ele às vezes nem fala nisso. Em leitura de Bíblia, em cultuar a Deus, ele acha que vai fazer um serviço normal. Não é assim. Não vai. O trabalho não é de Deus. Então, busque em Deus lá o combustível. Agora, o trabalho é humano, eu vou comer feijão, né? Não, vou comer direitinho, senão beber água, senão vou desmaiar no serviço. Mas se for espiritual, tem que buscar espiritualmente. A gente não está aqui agora, não é? A gente não vai falar para querer aparecer, mas nós estamos aqui porque a gente buscou. Teve que ler Bíblia para entender aqui alguma coisa, tem que orar, senão você vai fazer como? Primeiro nos certificar de que esta é a vontade de Deus para nós, de que nós precisamos estar apto a defender a fé, a proclamar a fé e, primeiramente, viver isso. Exatamente. Cheio do Espírito, que, como diz aqui,
né? É a pessoa andar no espírito mesmo e não na vontade da carne. A exigência aqui, os homens cheios do espírito, né? Então é assim. Aí vamos aí para os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3, que está relacionado cada um desses objetivos a cada tópico da nossa lição. O primeiro, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Segundo objetivo, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Terceiro objetivo, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Exatamente. Tem cada uma denominação, cada um tem ali aquele modelo ali, né? Aquela maneira de conduzir, mas desde que seja dentro da palavra, né? O alvo é o mesmo, né? Então você vê que tem os modelos, mas não pode fugir dos pilares aí dos princípios de Deus, né? Então vamos à introdução. A introdução da lição. Nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. E isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Exatamente, é aquilo que eu acabei de falar. Nós não vamos poder fugir disso aqui. Poder pode, mas fica desconectado de Deus. Você fica perdido, ou seja, você não faz parte da igreja. Agora, tem que se encaixar exatamente nesse parâmetro primitivo, que é do começo ali da igreja, né? Então, aqui, a palavra-chave, organização e organismo. É exatamente isso aí. É um organismo que tem uma organização, ou vice-versa, né? Então, quando a gente vê uma fábrica funcionando, é toda organizadinha. Tem ali as pessoas que entendem melhor para orientar quem está trabalhando nos painéis, tudo, para não errar. Que aí vai saindo ali, vamos dizer que esteja produzindo celulose, que nós estamos aqui numa área de celulose, né? Aí tem os painéis, cada um tem lá sua função ali, e ele não pode errar, aquele humano mesmo está bem organizadinho. Olha, aqui quando chegar aqui, tu aperta nesse botão, tem toda aquela orientação, né? E a pessoa tem que fazer aquilo lá, para que lá no final saia a produção normal. Então, do mesmo jeito que a igreja, para ela ser igreja de verdade, ser conduzida, né, tem o dono dela, que é exatamente o nosso noivo, né, que é Cristo, e ele com o seu poder de comando, foi me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então, esse poder dele que vai comandar. Eu vos dou poder, é eu que dou. Então, ele alertou ali os apóstolos, os discípulos, aqueles 70, quando voltaram, né? Eufórico, em teu nome, até que eles reconheceram que era o nome de Jesus, né? Mas ele ficou meio assim, eles estão muito eufóricos, estão achando que vão poder fazer de qualquer jeito sem eu. Uma hora. Então ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Quer dizer, uma briga do céu com o inferno. Ele alertou. Aí ele foi e disse, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno, ou do inimigo, né?
Então, a gente tem que ter esse cuidado, que é o que nós acabamos de falar aí. De uma obra de Deus, você não pode fazer pelo natural. Não vou perguntar para um cientista ou para um professor de universidade, não vai funcionar. É claro que algumas coisas, sim, que você vai encaixar dentro de uma pregação, você falar do natural, mas no sentido de vencer, de você produzir resultado em você mesmo e em outras pessoas, você tem que estar aqui dentro, né? Então vamos aí. Primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. Primeiro subtópico, a igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27. O organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 12. Os membros não existem independentemente uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Aí uma coisa é certa. Jesus, ele não vai te dar um mau alimento. Ele não vai desorganizar isso aí, de maneira nenhuma. Tudo que vem de Deus é organizado, é eterno, é bom, é para salvação, é para refrigério da alma, é para tudo, para a eternidade. Quer dizer, se você aplica nesse corpo a coisa errada, que não veio da mente de Cristo, então vai desorganizar a coisa, não vai dar certo. Então tem que ser exatamente passando pelo cérebro do Senhor, aí você aplica lá. É exatamente pedindo para o Senhor, buscando nele, na palavra e na oração. Senhor, como é que eu vou fazer aqui? Como é que vai resolver esse problema? Então você vai se encaixando nisso e encaixando pessoas nisso aí, nesse governo, nessa organização. Então tem gente que ele leva de qualquer jeito e às vezes até líder também. Ele vai se perdendo de uma tal maneira que ele se desliga da mente de Cristo. Aí ele acha que está fazendo certo e muitas vezes Deus fala ali, ele dá uma de João sem braço, não, achando que Deus está concordando e acaba se distanciando do Senhor, né? Jesus não é apenas o Salvador da igreja, ele é o Salvador e Senhor. É Senhor. Exatamente, por ser Senhor, ele que tem todas as diretrizes e nós, como servos, precisamos nos sujeitar a isso. O maior problema do homem é achar que Deus ele é tão bom que ele concorda com as tuas doidices ou teus erros. Tá entendendo? Então, às vezes, não, vou fazer isso que Deus vai me cobrar, nada, ele é bonzinho. Não existe esse negócio de bonzinho nessa situação aqui. Ele é disponível 100%, fez de tudo já por nós, mas exige obediência mesmo. É como você, a 200 km por hora numa estrada, você dormir. Não, acho que eu dormir um soninho. Não dá, meu. Não tem condição. Tu tá entendendo? Não vai dar, tu vai virar esse carro. Não adianta. Não tem chance. É ligado. Então é a mesma coisa. Não pode se desligar de Cristo. Porque não há perdão. Não existe. Agora, se eu não encontrei a mente de Cristo, eu estou caçando, no sentido de eu não achei a posição certa, mas eu quis isso, Deus está comigo. Ele me dá o livramento. Eu dormi sem querer, está entendendo, no carro, Deus me dá o livramento. Agora, eu dormi porque aqui não dá de eu puxar uma pipirinha aqui. Não vai dar, vai virar o carro, está entendendo? Que essa palavra obediência, às vezes ela gera até um certo medo na pessoa. Poxa vida, então não vou poder fazer mais aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto.
porque existe uma sujeição, eu preciso me sujeitar agora a essas novas diretrizes. A verdade é que a obediência ela é para nos proteger. A obediência ela vem para nos levar ao nosso destino de uma forma menos dolorosa, apesar da gente ter essa concepção de que é mais doloroso obedecer, mas o que é doloroso mesmo é desobedecer pelas consequências e pelo tempo que a gente vai ter que levar para chegar ao destino, porque no tempo em que eu vou optar pelo caminho da desobediência, eu vou, em algum momento, precisar corrigir essa rota. Eu vou, em algum momento, precisar corrigir esse erro. Então, enquanto eu poderia estar indo mesmo devagar, mas no meu destino certo, eu vou ter que, às vezes, ficar girando até eu tomar a decisão de corrigir para avançar. Então, isso vai levar muito mais tempo. É porque automaticamente você saiu dessa obediência, você entrou numa desobediência. E quem é o dono da obediência? Quem toma conta de ti? Aquele que veio matar, roubar, destruir. Não tem como você não sofrer com isso. E uma coisa, ficou com Deus, venceu ali, parece ser sacrificada, ser tristeza, motivo de tristeza, mas no final é alegria, porque vem o gozo. Tem o gozo da obediência, o gozo do Senhor, como ele disse, eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Porque pular carnaval não é alegria completa. Dá uma alegria no momento, mas no outro dia está todo quebrado. Não tem jeito de estar alegre, não adianta. Né? A alma está só o bagaço. Né? Agora, com Deus, não. Às vezes até no momento nem tem muita alegria, mas depois vem o gozo. Né? Porque Deus ele te recompensa com uma coisa que é da alma, é interno. Vem externando aquela alegria completa. Né? Então é bem diferente você servir ao Senhor. Né? Então vamos aí no... Segundo subtópico, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Atos capítulo 16 e versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos capítulo 2 e versículo 42. Cuidavam da parte administrativa, Atos capítulo 4, versículo 37. Instituíam lideranças locais, Atos capítulo 6, versículo 6, Atos capítulo 14, versículo 23. Reuniam-se em concílios, Atos capítulo 15, versículos 1 ao 6. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar, o institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Este institucionalismo são as burocracias, são as regras. Você prender. Perda de foco espiritual, cobranças, né, e religiosidades. Até mesmo dá de comparar com o judaísmo ali. Que Jesus... Na época de Jesus, que Jesus veio dizendo para ele, está tudo errado o que vocês estão fazendo, está tudo natural, uma coisa... Eles vão colocando coisa humana no meio por causa da autoridade. Ele usa de autoridade, como ele está nesse governo ali organizando, ele se acha no direito de tirar da mente de Cristo, isolar e fazer uma lei, como o próprio apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 10, versículo 3, quando ele diz que eles, sem conhecer a lei de Deus, estabeleceram a sua própria lei, não se sujeitando à lei de Deus. Não se sujeitar de jeito nenhum. Criaram uma lei por conta deles. Prioriza a instituição. Então você, como um governo, essa igreja aqui, quem criou foi eu. Quem manda é eu, faço assim. Aí Cristo quer falar de não, tu fica quieto, velho. Não tem espírito, tem ninguém que mande. Embora ele obedeça em parte, entendeu? Mas em parte não. Quer dizer, aí no final, Cristo não está. Porque se ele não for primeiro, em segundo ele não fica. Então, caça ele, não acha. Entendeu?
Não, isso aí é uma questão assim, muito séria. E ao mesmo tempo que a gente diz, e os outros não falham, falha sem querer, né? Aí é uma coisa. Eu queria obedecer, acabei desobedecendo. Que o apóstolo Paulo diz, poxa, o que eu quero fazer não consigo, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Porque ele errava também. Mas era perdoado porque está num corpo que tendeu, puxou ele para dentro do buraco sem ele querer ir. Tá entendendo? Mas eu querendo, porque eu quero, não. Intencional. É intencional aqui, os apóstolos disseram uma coisa, eu tenho nada a ver com a apóstolo, aquela conversa, e quem criou foi eu aqui. Aí já mudou, que é esse caso aqui, institucionalizada, né? Então, é uma coisa prioriza a manutenção, a organização em detrimento da missão espiritual, que a igreja, independente de você estar numa organização, mas tem que ter em mente que a realidade dela é espiritual e precisa se mover espiritualmente. É essa que é a real função dessa instituição. Exatamente. Se mover dentro daquilo que é espiritual, porque a palavra é espiritual, o que rege essa igreja é espiritual, o Senhor dessa igreja determina essas normas espirituais, exatamente. A igreja não é de homem, não adianta. Quem quiser levar por esse lado, aí às vezes o homem tem que... É o homem que governa, mas ao mesmo tempo não é do homem. Ele precisa receber... Ele é um embaixador, ele é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ele é um ministro de Deus, mas não é dele. É por isso aí quer dizer, às vezes, nessa ministração, nesse governo, ele errar, como a gente sem ser intencionalmente, tudo bem. Agora, intencionalmente, desligou-se do Senhor, perdeu a salvação dele e de outros que ouvem ele, entendeu? Vai precisar ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Exatamente. Terceiro subtópico, organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Tá bem? Com certeza. Repetitivo, mas é isso. Uhum. Mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Exatamente, que é exatamente essa questão aí que a gente está falando de um corpo. Você tem que governar esse corpo. Já pensou? Se eu comer por 3 dias hoje, 3 dias, rapaz, eu estou meio invocado. Não, tem que governar isso direito. Então, eu vou merendar aqui, mais tarde eu comer um pouquinho aqui, tomar uma água, senão o negócio vai... Então, assim, eu vou organizando isso aí, né? Aí, se eu fizer de qualquer jeito, não vai dar certo, né? A mesma coisa que qualquer outro... Um motor, já pensou, uma válvula vai para lá, fecha, quando a outra fechou junto, não pode, abre uma, fecha outra e trabalha em conjunto ali. Então é dessa forma. Aí o mecânico já fez daquele jeito, vira brequinho para quando um abrir, outro fechar, que senão vai explodir o motor. Quer dizer, tem toda essa coisa para a gente entender que com Deus a coisa é organizada e precisa funcionar, porque é viva. Aí para fechar esse tópico aqui, tá só de uma formazinha mais organizada, mas a gente já falou. Certo. O que é a organização? Certo. É a igreja visível, e o que é organismo? É a igreja invisível. O que é organização? A igreja local. E o organismo? A igreja universal. O que é organização? A igreja, que é uma instituição composta por lideranças humanas. E o organismo, liderança divina. A organização é temporária. O organismo, perpétuo. A organização imperfeita. E o organismo perfeito. Isso aí é a composição dessa
É isso igreja também, nessa duplicidade, organismo e organização. Que a gente tem que falar nessa organização que existe falha, as pessoas que estão por fora, que estão sendo lideradas, vamos dizer assim, eles entenderem isso, que existe falha, não tem como o homem ser perfeito. Aí quando você vai olhar para o cisquinho do olho do caboclo, aí tem que primeiro olhar para o teu, dar espiar num pedaço de pau que está lá dentro do olho. Aí você não é que você não vá falar alguma coisa, procurar exortar uns aos outros, né? Equilibrar isso aí, mas com equilíbrio, porque você não pode apontar e tu. Então, existe falha nele, existe em você, existe em todo mundo. Mas nós vamos trabalhar nesse conjunto. O motor, de vez em quando, dá um problema lá, quebra uma válvula, né? Mas nós vamos ajeitar. Para todo aqui, embora pegar, arrumar esse negócio. Quer dizer, dá uma parada, mas funciona de novo. Uma parada no sentido de conserto. Então, assim, a gente tem que entender que a igreja ela tem as falhas dela, humanamente falando. Espiritualmente, não existe falha. Que é exatamente onde nós queremos nos encaixar, nessa perfeição. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, ali, quando ele fala de chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós corremos atrás disso aí. Agora, como alcançamos qual o número? Ninguém nem sabe que número foi, mas a perfeição não chegou. Aí a perfeição só quando nós somos transformados. Mas nós lutamos e chegamos lá. Estamos perseguindo por isso, né? Buscando isso. O apóstolo Paulo diz que nós corremos atrás de uma coroa incorruptível e não é perdida. Não existe combater e perder. Todos ganham, aqueles que combatem, entendeu? Então vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos já para o segundo tópico da nossa lição, no nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus já estamos aí de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. Primeiro subtópico, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2:42, e orava, Atos capítulo 2:42 e Atos 12, versículo 12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos capítulo 4, versículo 35. Instituiu o diaconato, Atos capítulo 6, versículos do 2 ao 6. Elegeu lideranças, Atos capítulo 14, versículo 23. Enviou seus primeiros missionários, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Exatamente. É o que a gente deve fazer hoje, né? E a gente tem procurado fazer, ajudar, né? Nessa organização, que é exatamente enviar missionário e, né, cultuar Deus de maneira correta também. E instituindo pessoa, né, vai achando os talentos, né? É exatamente que a gente já estudou sobre a vocação, né? Pessoa vocacionada, pessoa que estão voluntariamente se entregam, querem fazer a obra de Deus. Então Deus ele vai escolhendo, ele vai colocando no coração daqueles que estão governando essa organização, né? Para que as pessoas sejam colocadas nos lugares corretos, né? E o crescimento da obra vai acontecendo, né? Exatamente, coloca no lugar certo, né? É claro, cada um tem a sua responsabilidade, né? Mas quando está na direção de Deus, se falhar, quem falha é lá a pessoa e não quem colocou, né? Agora também quem coloca tem que estar dentro na mente de Cristo, né? Para não falhar. Mas é isso aí. O segundo subtópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, Atos capítulo 8, versículo 38 e 39, e realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois é, tem essa questão dos rituais, né, que é exatamente batismo, tudo, né? Santa Ceia. Santa Ceia e também a questão de usos e costumes,
né? Porque é assim, a igreja tem que dar exemplo, né? Vamos dizer, se está num país que as pessoas andam, o mundo anda de um jeito, nós precisamos andar como crente lá, né? E aqui nós temos os usos e costumes do mundo e tem a da igreja. Aí você está numa aldeia de índio, eu até falei sobre isso aqui. Todo mundo nu lá, mas é o costume deles ali, é daquela forma. Então pode cultuar a Deus daquele jeito, não vai se escandalizar, mas se vai para outro lugar, né? Então o que a gente procura ser diferenciado? Para não parecer com o mundo, para não copiar o mundo, as modas mundanas, né? Então deve ser assim, seguido dessa forma, cada um faz como acha que deve, mas só que o bom é isso aí, para ficar no governo, na frente do governo, ou seja, nessa liderança, é bom que seja pessoa, foi dito aqui, né? Escolhido esses 7 homens, que fosse... De boa conduta. Boa conduta, tá entendendo? Que não anda imitando o mundo, né? Sai uma modinha, você tá dentro da modinha. Então, não, anda como um cidadão, né? Direitinho, que não precisa ser exagerado, né? Então, é isso aí. Tem esse lado que a gente tem que mostrar a diferença, né? Não pode ser como qualquer um. Se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Assim, eu acho que a gente tem que ser diferente. Não querendo, né, em orgulho ou né, prepotência, mas no sentido de simplicidade, né? Não é sentido de representante de Deus, de ser um crente, é diferente. Não é pela questão de querer ser melhor, mas pela questão de já termos passado por uma transformação, uma renovação na nossa mente. Então, isso exige um padrão de vida de acordo com a palavra. Decência fala exatamente você está inserido num padrão de ética, de moral digno. Né? Então... E tem que ter esse crescimento, né? Aí você vai ver os apóstolos se vestia tudo igual, tanto que ali o apóstolo Pedro, eles queriam... E não, tu é um deles, porque era igual, andava igual. Ali Jesus, para saberem quem era ele, o Judas deu um beijo lá em Jesus, foi o sinal para dizer quem era deles lá, que era Jesus. Quer dizer, tudo igual, estava parecido. Então, quem diz que está nele deve andar como ele andou, né? Então, você da igreja tem que ser parecido com a igreja. Você não pode, né, parecer com o mundo. Tudo que aparece, você quer estar no meio. Não pode ser assim. Então, tem esse lado aí. Aí é você que escolhe, é claro. Você pode não ser, pode ser, né? Então, vamos aí. Terceiro tópico. Isso. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, aqui nós já vamos ter os modelos, né, básicos das lideranças atuais, né, na nossa nação, mas todas elas têm base no Novo Testamento. Primeiro subtópico, episcopal. Essa forma de governo, essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 17. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais, denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais, inclusive metodistas, luteranos, né?
são modelos de governos eclesiásticos que têm base no Novo Testamento, né, onde eles têm uma liderança superior, como pastor, por exemplo, bispos ou pastores. Um apóstolo, né, vamos dizer assim, né? É. Aqui está dizendo outros, mas... Exatamente. Como nós já vimos na leitura anterior, tópico anterior, que não tem nenhuma que seja totalmente errada ou totalmente certa, porque aqui são instituições humanas. Humana, Então, nós vamos ver aqui que são formas concedidas de poder de liderança a esses governos eclesiásticos. Então, não podemos nos escandalizar com forma. Ou querer comparar uma denominação com outra, porque essa está certa e outra está errada. Todas têm base bíblicas e, com o tempo, essas mudanças foram acontecendo mesmo. Então, na realidade, isso aqui não é para a gente se prender tanto, nem também ficar procurando uma forma 100% assertiva, que nós não vamos achar. Certo. O segundo subtópico, presbiteral. O ofício de presbítero, no grego presbítero, é encontrado no Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículo 30, Atos capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Exatamente. Não pode prosseguir, tá bom. Esses aqui são os modelos comuns, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez sejam membros de algumas dessas igrejas, e aqui é só uma forma de descrever... presbítero, bispo, é a mesma coisa. De descrever as diferentes formas de governos eclesiásticos dessas denominações, mas todas elas que pregam a palavra de Deus, que prega a obediência na palavra, estão corretas. O terceiro subtópico, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos, capítulo 14, versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Exatamente. Então, os membros ou conselhos se reúnem e escolhem, tomam as decisões, né? Então, já no caso presbitério, já seriam os presbíteros, no caso do episcopal aqui, já seriam os bispos. Então, a diferença é a mesma coisa, diferentes tipos de regimentos, de governo, né? Tem uns que são centralizados mais em uma liderança, que já no caso já é mais na congregação, nos membros, mas tudo buscando em Deus, o mesmo senso, né, de ordem, de ordem e de organização dessa instituição. Exatamente. O quarto subtópico, o sistema de governo de nossa igreja, referindo à Assembleia de Deus, que é a da nossa, que é editado essa revista pela CPAD. O sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral,
de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essas funções cabem a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela afiliadas. É exatamente assim que funciona. Então, a origem são várias. Na realidade, a nossa denominação, instituição, é um misto. Ela não é apenas pega um direcionamento e segue. Ela veio... já da Batista, e com norte-americano, ali as maneiras de... né? E nem assim podemos dizer que tem uma completude, não é? Exatamente pela questão que já foi citada, que não existe nenhuma perfeita, né? Uma instituição ou uma organização perfeita. Mas tudo isso buscando ali o aperfeiçoamento, o crescimento da obra da igreja e seguindo padrões da igreja primitiva, da igreja modelo. Então, não significa que nós estamos nessa perfeição. Claro que não estamos, porque as eras também se encarregam de trazer todas essas mudanças. A nossa realidade é bem diferente da realidade deles. Exatamente. Vamos à conclusão. A conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. É essa busca constante. Exatamente. E assim, o importante é essa busca mesmo em Deus, né? Para ele ser sempre o cabeça, sempre governando. Governo. Sempre apontando. Né? Porque até mesmo as leis, as coisas mudam em diferentes países, né? E você tem que estar meio adaptado ali a essa parte humana, né? Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, nós devemos sujeitar as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Quer dizer, humanamente falando, nós temos um governo geral, que é para todos, e a igreja está governada por esse governo e nós temos que governar a igreja. Quer dizer, você tem que ter uma adaptação ali, sempre dentro desses governos, né? Ali a igreja primitiva ali, ela estava baseada no romano só. Aquele governo romano, né? que comandava a época naqueles países ali. Então, assim, a gente vai se adaptando, vamos se ajeitando. É isso aí? Então, estamos aqui já finalizando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que vocês tenham aprendido com a gente, com o comentarista, né, da lição, mas é isso aí, a gente lutar para se encaixar nesse governo, tanto humano, mas principalmente espiritual, né? A gente buscando no Senhor essa direção, esse discernimento, essa adaptação sempre, né? Para que venham cumprir-se nas nossas vidas a vontade de Deus. É isso aí, que Deus abençoe grandemente sua vida e até a próxima semana. Se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica. Né? Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.
Amém.